Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Onde a gente vai discutir agora história e cultura, né? Então, desde já você já pega o seu caderno, tá? Anota tudo que tá passando aqui no vídeo, anota as dicas que eu vou te dando, certo? Porque a gente vai tentar aqui dar uma explicada na atividade do bloco 5 durante a aula, tá? Enquanto eu tô dando esse conteúdo para você. Então, se liga nas dicas, tá bom? Então, pessoal, vamos falar de um assunto que não é novo, né? No ano passado a gente discutiu bastante sobre isso, nos anos anteriores também, e nas outras atividades remotas a gente já vinha falando sobre esse assunto, mas causava um pouquinho de confusão na cabeça de vocês, porque eu acredito que muitos de vocês ainda são meio aéreos nesse tema, mas hoje você vai ficar ligado, tá? Vai pensar um pouquinho sobre essas coisas que acontecem tão perto da gente e a gente tá tão ligado no nosso mundo, né, que a gente acaba não percebendo, tá? Hoje vamos discutir um pouco sobre a luta pela igualdade racial no Brasil. Ou seja, é claro para todo mundo, tá, que aqui no Brasil há preconceito contra a cor, tá? As pessoas reparam muito como você se veste, que cor você tem, que imagem você passa para a sociedade. Dizer que não existe preconceito, que não existe racismo, discriminação por cor, é mentira, tá? Aqui no Brasil a gente passa muito por isso, sim, tá? E não é coisa que acontece só lá nos Estados Unidos, não, tá bom? Aqui no Brasil as coisas são mascaradas, mas no dia a dia, né? Quem é negro sabe bem como é que funciona, né? Então, esse negócio de dizer que racismo não existe no Brasil é mentira, tá, pessoal? Mas vamos voltar nos primórdios, lá no começo, bem no começo mesmo. Quando começou esse negócio de discriminação racial? Desde o primeiro momento, né, que os europeus tiveram contato com os africanos, com os asiáticos, né, com pessoas diferentes deles, já rolou o preconceito, né? Porque os europeus sempre se acharam bambambam, os gostosão das paradas, né? O atirador melhor do Free Fire, entendeu? E eles achavam que aquele povo era inferior. A gente já estudou muito isso lá na história, né? O quanto eles dominavam esses países da África, da Ásia, com essa desculpa, né, que eles eram inferiores, precisavam de alguém, né, para poder mandar na vida deles. Olha a sacanagem. E aí sempre existiu, e aqui no Brasil também, né? Essas pessoas eram trazidas da África para trabalhar como escravos aqui. Então tudo era muito complicado. Então desde o princípio essas pessoas eram vistas como objeto, como pessoas que deviam ser maltratadas, só serviam para o trabalho duro, para o trabalho pesado, né? E após a abolição da escravatura, a coisa não melhorou não, tá? Certo, 13 de maio, Princesa Isabel assinou quase que forçada essa lei, ai meu Deus, né? Libertou todo mundo, certo? Mas será que a situação desses ex-escravos aqui modificou? Não. Por quê, professora? Porque não houve nenhuma medida, tá, do governo brasileiro, né, que na época ainda era império, ainda era governado pelo Dom Pedro, mas depois passou a ser república. Não houve medidas para inserir esses ex-escravos na sociedade. Como assim, professora? Me explica direito esse negócio. Por exemplo, libertei todos os escravos aqui, tá? Ok, tá livre, cara, se vira. Não tinha nenhum planejamento de vida para essas pessoas, como educação, saúde, moradia, emprego digno para essas pessoas, ou seja, condições básicas de sobrevivência para esses ex-escravos começarem a procurar ter uma vida melhor. Não houve, essas pessoas ficaram a Deus dará. Então esses fazendeiros que antes eram os donos deles, né, não iam, quero contratar esse negrinho não, você é preguiçoso, sofri demais aqui,
com ele, era sempre dando chibatada. Não quero não. Eu quero é contratar os imigrantes, os italianos que estavam chegando, né? Vocês se lembram da história da chegada dos imigrantes italianos no Brasil? Então, eles preferiam contratar esses europeus pobres, né? Que vinham trabalhar aqui, que era mais barato, porque eles eram brancos, né? E ajudaram aí a melhorar a cor do brasileiro, né? Olha o preconceito. Então, desde o princípio, houve sim racismo no Brasil, né? As pessoas negras nunca tiveram a condição de ter uma vida melhor. E isso possibilitou, né, pessoal, a formação de muitas coisas, né? Por exemplo, o preconceito. Será que essas pessoas deixaram de sofrer preconceito depois que elas deixaram de ser escravas? Não! A cada instante ela estava recebendo preconceito, sendo alvo de preconceito, né? Por exemplo, a gente ano passado falou muito das favelas, né? As favelas começaram com isso, com cortiços, né? Pessoas que iam, né, para a cidade grande, né, para as grandes cidades, saíam do campo em busca de vida melhor, fazendo bicos ali e aqui para ganhar algum dinheiro. E a única moradia que eles conseguiam era nas favelas, faziam pequenas casinhas que depois iam se transformando em comunidades e até se formar essa quase uma cidade, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, as favelas lá do Rio de Janeiro, né, como a Rocinha, é quase uma cidade, né? Então as favelas começaram por causa disso, como uma forma de abrigo para essas pessoas que procuravam uma vida melhor na cidade grande, né? A maioria dessas pessoas ex-escravos, né? Então pessoas menos favorecidas pela sociedade, tá? Então também, além disso, né, nunca deixaram de passar por violência, né? A gente costuma dizer, mas a maioria dos bandidos são negros, né? Mas será que essas pessoas também não sofrem violência? Quantas pessoas afrodescendentes já não foram confundidos com bandidos, por policiais, né? Sofreram abuso, sofreram violência por causa de sua cor? Recentemente, né, a gente viu lá nos Estados Unidos, né, um americano que foi morto pela polícia, né, por causa que o policial confundiu ele com outra pessoa, né? É puramente racismo. Matou o cara à toa, né? Muita violência, muita barbaridade por causa da cor. E isso não acontece só nos Estados Unidos, né? No Brasil acontece isso o tempo todo, tá? Né? Nem todo mundo que mora na favela é bandido, não é todo negro que é bandido, né? Que pratica a violência, tá? Como a gente também não pode generalizar, né? Na questão 1 aí da sua atividade do bloco 5, você tá vendo essa charge bem aqui, tá? E nessa charge nós temos aí, né, a mãe do branco se despedindo, tchau filho, tenha um bom dia no trabalho. E a mãe do negro dizendo, tchau filho, volta vivo. O que será que ela quer dizer com isso, né? É justamente o que nós estamos falando. É porque a maioria das pessoas negras, né, afrodescendentes, são vítimas disso aqui, da violência, né? Que muitas vezes são confundidos com bandidos, sofrem racismo e acabam morrendo, perdendo a vida por causa disso. Fora as situações bem diferentes que existem, né, entre brancos e negros, que proporciona a isso aqui, a violência, né? Então você vai dizer nessa questão justamente isso, né? Porque essas pessoas, por causa do preconceito, são alvo, né, de violência, tá? São alvo de racismo. Então você também vai utilizar essa aula e utilizar essa charge para colocar também a sua opinião a respeito disso, né? Você concorda com a discriminação racial ou você acha que todo mundo deveria ter direitos iguais, tá bom? Então, nisso não significa, tá, pessoal, que essa população, tá, não lutou pelos seus direitos, né? Na verdade, desde a época da escravidão, os negros lutam para ter o reconhecimento de sua cultura, né? Os cativos resistiram de várias maneiras à escravização. Uma das formas de resistência consistia na fuga. Muitos fugitivos estabeleciam-se em quilombos, comunidades que também abrigavam índios, negros libertos e brancos pobres. Com o fim da escravidão, em 1888,
muitas famílias continuaram a viver em áreas de quilombos, preservando os costumes e a cultura de seus antepassados. Hoje, a maioria das comunidades remanescentes de quilombos ainda luta para garantir o direito ao título de posse de suas terras. Outra forma de resistência à escravização foi a recriação e preservação no território brasileiro de saberes, crenças religiosas, cantos, danças e ritmos musicais de raiz africana, formando uma nova cultura, a cultura afro-brasileira. Atualmente, várias comunidades e grupos cultivam a memória e as tradições de manifestações como a congada, a folia de reis, o calango e o jongo, entre tantas outras. E hoje nós temos personagens famosos, né? Bem discutidos até hoje, né? Pessoas que lutam, né? Que lutaram para que houvesse maior igualdade de direitos, né? Entre brancos e negros. Eu citei aqui a Marielle Franco, porque é uma pessoa que era bastante atuante, que hoje ainda está na mídia, né? Todo mundo comentando, apesar dela ter sido assassinada brutalmente, né? Mas essa mulher aqui, ela veio do povo, né? Ela veio da favela. E durante toda a vida dela, ela defendia isso, igualdade de direitos. Ela pedia direitos iguais entre negros e brancos. E ela morreu defendendo isso aqui, tá bom? Então, é uma forma de resistência e é uma forma de lutar contra o preconceito, tá bom? Também pode ser uma resposta lá para a questão 2, tá? Mas, com o tempo, né, as coisas vão mudando e a gente não pode dizer que tudo ficou estagnado, né? Há algumas medidas que começam, né, a caminhar aos pouquinhos, a mudar essa situação, essa realidade, né? Por exemplo, no governo do Lula foi criado esse cotas aqui, que até hoje ainda é discutido se realmente é algo bom ou se é algo ruim. O que é cotas, professora? Cotas é uma chance que o governo dá, certo? Para pessoas que têm a pele negra, pessoas que vêm de comunidades indígenas, tá? Pessoas deficientes físicas, a ter uma chance de entrar na faculdade. Muitos até discutem isso aqui porque é uma forma de discriminar a cota, né? Porque não tá dizendo para essa pessoa que ela não é capaz, né, de concorrer com outras pessoas. Mas aí a gente pensa, né? Será que o ensino público do Brasil, né, é tão igual? Será que o pessoal que estuda lá na escola particular não tem melhores condições de entrar numa faculdade do que as pessoas que estudam na escola pública, né, com todas as dificuldades que tem? Pois é. E outra forma, né, de combater esse preconceito, de mudar essa realidade aqui, é o reconhecimento e a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana, né? O Lula também criou uma lei, né, lá em meados dos anos 2000, certo? Que obriga as escolas a ensinarem um pouco da cultura africana e também da cultura indígena nas escolas, assim como também a história dos povos africanos e também dos indígenas. E mostrar para as pessoas, né, mudar essa história de que só branco faz história, né, porque a gente estudou ao longo de muito tempo a história europeia. Ainda hoje a gente tem que estudar independência dos Estados Unidos, revolução lá na Inglaterra, que não tem nada a ver com a gente, tá? Então, por que não a gente estudar a cultura que veio, que está fazendo parte ali das nossas raízes, né? A cultura africana é nossa também, a cultura indígena é nossa também. Então, por que não valorizar essa cultura, valorizar essa história, tá bom? Então, isso é uma forma de tentar mudar essa realidade. Então, pessoal, ó, antes de vocês saírem, tem a pergunta desafio, tá? Vou perguntar para vocês, ok? Cite 2 formas encontradas pelo governo de tentar mudar essa desigualdade social, tá? Você vai escrever no seu caderno e mandar a foto para mim, tá bom? Agora vamos para a chamada, tá? Cauã está presente.
Cauã está presente. Stephanie está presente. Chamei Cauã, chamei Stephanie. João Neto está presente. João. Maria Clara está presente. Cauã, Stephanie, Maria Clara, João. Carlos Vitor. Carlos Vitor. Letícia. Chamei Cauã, chamei Stephanie. João Neto. Chamei Maria Clara, Carlos Vitor, Letícia. Agora Mateus. Mateus e Arlindo. Repetindo, Arlindo, Mateus, Carlos Vitor, Letícia, Maria Clara, João Neto, Stephanie e Cauã. Qualquer dúvida, tá? Você pode sim perguntar. Aquele texto explicativo que vem antes das questões deve estar copiado no seu caderno, tá? Posteriormente estarei conversando com vocês, explicando melhor essas questões. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês, ok? E que tenham gostado desse nosso papo de hoje, tá bom? Até a próxima. Tchau!